quer sobre a terra, quer nos céus. Os irmãos podem sentar-se. Eu quero meditar com os irmãos nessa manhã, queridos, sobre o senhorio total de Jesus Cristo. O senhorio total de Jesus Cristo. Eu tenho observado, estava comentando ontem com alguém, que pessoas de igrejas têm colocado nas mãos do diabo coisas que não lhe pertencem. E nós vamos caminhando em nossa jornada eclesiástica falando, olha, isso aqui é do diabo, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. E a gente vai demarcando a autoridade para ele, vai falando isso aqui é do diabo e tudo. Por exemplo, tem pessoas que não se sentiriam confortáveis em ter um quadro, uma representação artística, seja um clássico, seja um pintor desconhecido, não teria liberdade de ter aquele quadro na sua parede, na sua casa, porque diria assim, bom, se esse pintor não era um pintor convertido, então o ímpio que pintou esse quadro fez para a glória do diabo, eu não posso ter isso na minha casa. E muitos fazem assim. A pergunta é, quem disse que um pintor, não sendo convertido, estaria pintando um quadro para a glória do diabo? Não, pastor, porque ou se é crente faz para a glória de Deus, mas se não for crente, tudo que ele fizer é para o diabo, então a gente não pode ter. Você vai deixar de comer muita coisa, vai deixar de fazer muitas coisas também, não sejamos piegas nesse sentido, porque temos que nos basear na palavra de Deus, e aí entra uma premissa teológica, calvinista, a graça comum. Esse ponto ele é explicado pela teologia calvinista. Deus usa instrumentos não regenerados para revelar a sua glória na face da terra. E creio que um próprio médico, por exemplo, não sendo um médico convertido, regenerado, ele é separado por Deus para precisamente atuar naquela área. E a sua atuação vai revelar o poder de Deus de alguma forma. Ah, pastor, mas há pessoas que têm pactos com o diabo, isso é outra questão. Não coloquemos nas mãos do diabo coisas que não lhe pertencem. E toda essa mensagem minuta aqui falando sobre o senhorio total de Jesus Cristo. E vejo aqui, em Colossenses capítulo 1, de 13 a 20, que tudo é do Senhor. O verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo é do Senhor. Abraham Kuyper disse uma frase, eu já emiti aqui, repito, não existe nenhuma, ele diz, nenhuma polegada quadrada, não existe nenhum espaço na face da terra do qual Jesus não se aproxima e diga, isso é meu, tudo é do Senhor Jesus, Ele é o dono, Ele é o Senhor, tudo é do Senhor. Não existe uma guerra titânica, como falei ainda há pouco aqui na aula da escola dominical. Muitos colocam assim, o reino de Deus, o reino do diabo estão titanicamente se degladiando, brigando. Não, o reino do diabo é um reino parasita, é um reino ilegítimo, é um reino limitado, é um reino pequeno, embora faça destroços, cause destroços, faça desgraças, mas ele é parasita. O reino infinito, o reino poderoso é de Deus. O verso 17 nos fala que tudo deve acontecer no Senhor. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E se eu tiver a consciência que toda a minha vida deve acontecer no Senhor, o meu temor, a minha devoção vai ser acentuada na presença do nosso Deus. Tudo deve acontecer no Senhor. Ainda bem que a reforma do século XVI, ela deixou-nos esse legado, podemos falar assim. A nossa vida toda se processa
na presença do Senhor, não podemos ficar dividindo a nossa vida, isso aqui é secular, isso aqui é sagrado. Toda a nossa vida deve acontecer no Senhor. Estou dizendo nessa manhã, estou lembrando pela palavra nessa manhã, tudo deve acontecer no Senhor. Tudo deve ser feito também para o Senhor. Verso 18 nos fala assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ter a primazia. Tudo deve ser feito para o Senhor, para a glória do Senhor. Como já dissemos, não vamos acrescentar nada à glória do Senhor, mas o nosso comportamento deve evidenciar a imagem de Cristo em nós, a ponto das pessoas nos virem e falarem assim: olha, é algo diferenciado, parece que estou vendo Jesus na atitude dele, na atitude dela. É fazermos para a glória do Senhor. As pessoas, elas devem ver em nós esse reflexo da glória de Deus, o senhorio total de Jesus Cristo, irmãos. Eu quero finalizar dizendo, nessa mensagem, nessa manhã, quem tem Jesus tem tudo, e nós temos Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, e nós temos Jesus. Tudo é do Senhor, tudo deve acontecer no Senhor, tudo deve ser feito para o Senhor, porque Ele tem o senhorio total de todas as coisas. Não vamos retirar de Jesus de suas mãos, entre aspas, né, porque ninguém retira. Não vamos tentar retirar, pelo menos numa declaração a gente acaba não falando que o Senhor Jesus domina sobre tudo. E acabamos dizendo: não, isso aqui é do diabo. Acabamos repartindo bens. Nós acabamos repartindo territórios. O nosso Senhor reina. O nosso Senhor Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Demos a Ele nessa manhã honra, glória, louvor. Tudo pertence a Ele, tudo. A Ele a honra, a Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém, amém.